Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Eu Empreendedor. Muito obrigado por estar aqui assistindo a gente. Se inscreva no nosso canal, assina o sininho para você receber conteúdos interessantíssimos sobre empreendedorismo e segue a gente no Spotify. Hoje é o nosso primeiro episódio e não poderia ter um convidado mais especial. O cara é ator de formação, professor de oratória e empreendedor. Gabriel Chagas. E aí, Alan, como é que você tá, meu amigo? Tudo Tudo bem? bem? Meu caro, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, cara. É muito bom receber você aqui no nosso primeiro episódio. Poxa, bacana. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Cara, tô muito feliz porque a gente vai falar sobre um assunto que é muito importante, cara, que é sobre comunicação. Concordo. Saber lidar, falar com as pessoas, né? Sim. E você é um especialista nisso. Cara, conta pra gente, o que te motivou a buscar conhecimento, buscar saber mais sobre a oratória? Legal. Na verdade, Alan, eu posso, inclusive, contar um pouquinho da minha história, que aí acho que isso aí vai ajudar a ter mais ou menos uma ideia por que eu cheguei na época de oratória. Fechou. Então, o que acontece? Eu sempre fui, na verdade, um garoto muito tímido. Eu conto isso até hoje nas minhas aulas. Eu era bem gordinho, não estava muito satisfeito com a minha parte física e eu utilizava uns óculos fundo de garrafa. Eu tenho 17 graus de miopia, é bem alto. Naquela época eu não me adaptei muito bem à lente, então eu usava aqueles óculos de grau, fundo de garrafa, rosa inclusive, para poder ajudar mais ainda. Então não era nada atrativo assim fisicamente, eu não estava satisfeito comigo, então eu sempre tentava chegar nos lugares e passar assim despercebido. Só que eu sabia, sabe uma panela de pressão, que existia algo aqui dentro que precisava botar pra fora, precisava se expressar, só que eu não gostava porque eu não gostava de chamar atenção. E aí parei de usar óculos fundo de garrafa, né? Tava jogando futebol, então comecei a ter um aspecto físico melhor e descobri o teatro. Quando eu descobri o teatro, aí a minha autoestima ela aumentou ainda mais. Porque eu já estava começando a ficar satisfeito com o meu corpo e eu sabia que eu queria me expressar, comunicar com as pessoas, achava legal participar dos grupos sociais e não tinha oportunidade. E com o teatro eu consegui. Porque eu primeiro tive a oportunidade de estar num lugar onde eu poderia ser o que eu quisesse, em cima do palco. E isso me permitiu a quebrar várias objeções, vários medos, vários receios que eu tinha da minha pessoa. Que legal, cara. E isso me deu muita autoestima para poder assumir uns personagens no palco da vida. Então, para mim, socializar com as pessoas, criar amizades, participar de grupos era muito mais fácil. E eu aprendi a me expressar. Eu aprendi como valorizar os meus gestos, expressões, como ser uma pessoa mais de uma autoestima boa, que passe um bom astral para as pessoas. Isso me ajudou muito a entrar nos grupos sociais. E comecei no teatro, e aí fui para a área de vendas. Quando eu estava na área de teatro, enfim, não estava me dando muito resultado financeiro na época, e fui buscar trabalhar com vendas. E quando eu trabalhei com vendas, eu sabia que tinha alguma coisa que eu poderia contribuir com as pessoas. Porque eu vendia carro na época. E carro é aquele negócio, tem aquelas características que o pessoal bota nos vendedores. Sim, saber ativar o gatilho ali do cliente. Mas para vendedor de carro, as pessoas tinham muito receio, porque achavam que eram enganadores, pessoas que estavam lá para poder... Que usando a lábia. Usando a lábia para engambelar as pessoas, e eu nunca quis ser taxado dessa forma. Então eu busquei, na verdade, utilizar artifícios que eu aprendi no teatro, de ter uma boa empatia, de fazer uma boa apresentação, uma boa argumentação, e utilizei isso sabendo abordar de uma forma muito transparente. E aí comecei a gerar boas conexões com os clientes. Cara, que bacana. Tinha hora que eu ia vender um carro, e quando o carro não era bom, eu falava, esse carro não é bom, por conta disso. Mas ele tem a qualidade dele, que é essa, que talvez possa te atender. Cara, saber usar da capacidade de influenciar pessoas não necessariamente te torna uma pessoa enganadora, né? Pelo contrário. Justamente. E que interessante, cara, você teve que ter uma dificuldade, você teve que passar por situações que te impulsionaram a buscar melhorar isso, né? Sim. Até mesmo, uma das coisas que eu falo para os meus alunos, quando a gente fala de persuasão e influência,
não tem nada a ver com enganar as pessoas. Isso é bacana. Porque quando a gente engana as pessoas, a gente fala sobre manipulação. Manipulação. Aí e persuasão, é duas coisas. A persuasão ela tem um viés positivo, porque a intenção da persuasão em si é a gente fazer o seguinte: a pessoa ela precisa tomar uma decisão, ela tem um leque de possibilidades para poder fazer uma escolha, e a gente utiliza gatilhos mentais, formas de poder conduzir aquela pessoa a tomar uma boa ação e que de fato vai ser boa para ela. A persuasão deixa de ser persuasão quando o resultado final não é positivo para a pessoa que estamos influenciando. Aí sim se torna manipulação. Quando a gente tenta conduzir a pessoa a tomar uma atitude onde vai ser benéfico somente para mim, que estou induzindo ela, aí é manipulação. A persuasão ela é utilizada de uma forma ética. Você conduz a pessoa a tomar uma melhor decisão para ela. Cara, e a gente lembra da palavra responsabilidade, né? Exato. Porque a partir do momento que você domina, que é uma ferramenta poderosíssima, a comunicação, você saber usar com responsabilidade para você não acabar prejudicando as pessoas, né? Exatamente. Na verdade, a comunicação como um todo. Porque quando a gente começa a entender e dominar as técnicas para você passar naturalidade para as pessoas, passar convicção, passar autoridade e conseguir influenciar elas de fato, você traz uma responsabilidade muito grande, porque as pessoas vão dar credibilidade para você, vão acreditar naquilo que você está falando, vão estar convictas que você tem certeza do que você está fazendo. Então, quando a gente leva essa condução, a gente precisa saber que o resultado é positivo para aquela pessoa, que a gente de fato vai ajudar. Nada vale a gente fazer esse trabalho todo de influência, de persuasão, de trabalho da sua comunicação, para no final a pessoa ela se prejudicar com isso. Cara, eu imagino aqui o quanto de gente que deve procurar sobre esse assunto por ter uma dificuldade assim mesmo de não saber se comunicar. E você começou ali no teatro, né? E com o tempo você descobriu que isso poderia ser uma ferramenta para te ajudar no empreendedorismo, na venda. Quando foi que você percebeu assim que a comunicação te ajudaria na questão do empreendedorismo? Legal. Quando eu estava trabalhando com vendas, quando eu iniciei lá na loja de automóveis, eu já entendia que a comunicação fazia diferença para criar relações. E isso talvez me impulsionaria a vender mais, a criar bons relacionamentos com as pessoas. E de fato aconteceu. Porque muitas vezes o carro era até ruim, mas elas compravam porque elas confiavam em mim. Que sabiam que aquilo que eu falava que era positivo do carro, de fato ia atender. Já sabendo das coisas negativas que tinha. Eu não enganava ninguém, eu deixava tudo claro. E isso era muito positivo, porque quando os clientes compravam comigo, eles voltavam lá e compravam de novo, e queriam comprar de novo, porque o mercado estava cheio de pessoas que queriam enganar as pessoas. E elas sentiam confiança na minha comunicação, então faziam questão de comprar a mim, não o carro. O carro em si era algo, mas eles compravam a minha ideia, eles compravam a minha pessoa, eles compravam a confiança deles comigo. Cara, que bacana. E aí eu entendi. Beleza, a comunicação ela realmente faz muita diferença. E teve o segundo passo, que eu comecei a evoluir na escala dentro da concessionária. Eu comecei a me tornar líder. Fui líder de vendas, aí eu fui depois líder de marketing com vendas, depois eu fui líder com marketing, vendas e administrativo. Eu já estava sendo o gerente geral da concessionária, já estava como um cargo de gerente geral. Bacana. E lá eu entendi o que era a comunicação agora para os colaboradores, porque eu não era mais o cara que botava a mão na massa. Agora eu tinha que motivar aquelas pessoas. Foi aí que você descobriu que você poderia ajudar as pessoas. Foi nesse momento que o cupido daquela necessidade de ajudar as pessoas que nós temos tocou em mim. Eu sabia que eu tinha algo para contribuir a partir daquele momento. E de fato, quando eu fazia reuniões, quando eu trabalhava com motivação, eu sabia que eu cativava muito os meus colaboradores. E isso depois de 8 anos aí de mercado, que foi quando eu trabalhei lá na concessionária. Fiquei 8 anos lá e sempre trabalhando com isso, com liderança, com resolução de problemas, pós-venda, com tratativa direta com o cliente para resolver problemas. Então eu aprendi a utilizar essa comunicação muito.
de uma forma muito objetiva e assertiva. Show. E foi quando eu busquei o curso de oratória da Vox. Já existia o curso, eu não conhecia, fui buscar também algo para poder me fortalecer as minhas técnicas e me dar mais alta performance. E fui buscar o curso da Vox. Cara, Vox to You, né? É a maior escola de oratória da América Latina. Exato. E aí você percebeu que isso poderia ser uma oportunidade de negócio para você também, né? Além de você poder estar ajudando pessoas, você descobriu que era uma grande oportunidade de negócio. Sim. E aí você iniciou a Vox2U. Pode falar um pouco mais sobre a Vox2U pra gente? Claro. A Vox2U, pra mim, foi uma virada de chave. Pra mim foi onde eu tive uma outra percepção do novo Gabriel. Porque até então, o Gabriel que gerencia, lidera pessoas, trata ali com os colaboradores e vendia carro, era aquele lá, só que eu já estava esgotado daquele Gabriel. Eu queria, de fato, contribuir. Mais desafios. Sim. Sabe aquela coisa que você sabe que eu tinha de jovem, quando era tímido? Tinha algo borbulhando dentro de mim que eu precisava botar pra fora? Mais uma vez ela apareceu. E aí tive crise de ansiedade, porque você fica segurando, né? Cara, eu preciso me expressar, eu preciso botar pra fora um pouco do conhecimento, né? Eu preciso transbordar nas pessoas. Tem lenha pra queimar. Aí eu conheci a Vox procurando um curso de oratória. Eu entendi o seguinte. Eu era um cara que eu precisava me expressar. Tava com essa necessidade. Mas eu tava muito no mundo business já. Pra mim fazia muito sentido. Não era mais teatro. Teatro não saciava mais a minha sede. Sim. E eu busquei... Pra mim fez todo sentido buscar um curso de oratória. Quando eu busquei, eu falei, não, quero a melhor. Quando eu fui atrás da melhor, quem aparece? Vox2U. A Vox2U, ela nasceu lá em Cravinhos, no interior de São Paulo, pelo Luiz Câmara, que foi que é o CEO, o fundador dessa empresa. E ele levou para Ribeirão Preto. Quantos anos? Ela tem 8 anos de mercado já. Eu conheci em 2019. E busquei esse curso aqui em Brasília. Lá tinha uma unidade aqui em Águas Claras, a primeira. Já tem 2 anos aqui em Brasília. Fui lá, me matriculei, fiz o curso, me apaixonei pela metodologia. Porque primeiro tem tudo a ver com arte, pra mim, porque era expressão, era técnica. E segundo, porque falava sobre comunicação, que eu considerava como uma das maiores forças que eu tinha dentro do mundo business. Porque vender era comunicação, liderar era comunicação, performance era tudo comunicação. Fez muito sentido. E quando eu fiz o curso de 1 ano, agora ele te reformulou, agora são 8 meses, mas o curso de 1 ano, pra mim, cada momento, cada aula, cada segundo do conteúdo que a gente aprendia, fazia total sentido. E o melhor, porque pra mim, dentro do teatro, por exemplo, sempre eram coisas muito subjetivas. Só que eu sempre tratei a expressão, a comunicação, como algo científico, como algo matemático. Tem como a gente executar para ter resultado de uma forma totalmente planejada, programada. E isso eu comecei a entender de forma mais aprofundada quando eu comecei a Vox2U. Porque tinham conteúdos com embasamento teórico, com referência. Mais científico, né? Mais científico. Tinha teoria falando, tinha artigo científico falando sobre, livros. Cara, um monte de conteúdo que nem eu fazia ideia. Eu sabia fazer, mas eu não sabia o porquê que eu fazia, o como eu fazia. Eu não conseguia repassar como eu fazia para as pessoas. Hoje eu já consigo, porque eu entendi como é que era esse universo. Então eu me apaixonei pela metodologia. Quando eu terminei o curso, eu tive a certeza de que é aquilo que eu queria fazer. Liguei pra Matriz, falei, tem precisando de mais uma unidade em Brasília? Estamos. Aonde? Na Asa Norte. É minha. Aí eu fiz das tripas coração pra poder abrir a Vox. Aí já é outra história, cara, que dá pano pra manga. Você tem a visão, cara, de um empreendedor. Sabe o que é interessante? Tem muitos empreendedores aí que estão no mercado, tem um baita de um conhecimento, cara. São pessoas que dominam sobre o seu assunto, mas elas não tiveram essa sacada sobre a comunicação, né? E aí você falou que tem tudo a ver com a habilidade de comunicação, que você buscou isso, você se informou, né? Conseguiu essa habilidade e aplicou ela no empreendedorismo. Sim. O que você diria hoje para um empreendedor, cara, que é um cara que tá dominando o seu assunto, é um cara muito profissional, mas ele não tem essa habilidade de conquistar clientes, pessoas, amigos, entrar nesse mundo business com o poder da comunicação? Legal. Olha,
Pra mim, comunicação, não só no mundo business, como geral, mas focando um pouquinho, faz toda a diferença. Porque imagina só, o empreendedor, ele lida com fornecedor. O empreendedor, ele lida com cliente. Investidores. Ele trabalha com investidores, ele trabalha com colaboradores. O tempo todo ele sempre vai estar rodeado de pessoas. E o empreendedor não pode ser somente aquele cara do operacional, que bota a mão na massa. Por quê? Porque a intenção dele não é ser um funcionário caro da empresa. A intenção dele é gerir pessoas, gerir uma estrutura, gerir a equipe, para ele conseguir ter o negócio ser rentável, ser escalável e ganhar proporções maiores. É isso que o empreendedor busca. E para isso ele precisa ter essa habilidade de comunicação para poder administrar tudo isso. É muita coisa. E tudo isso depende de pessoas, depende de desempenho de pessoas, depende de contatos, de parcerias. E isso tudo a gente conquista com comunicação. Até mesmo o voto de confiança de um fornecedor, um voto de confiança de um investidor, né? Ou então fazer o time acreditar no potencial da empresa. Ele tem que saber se expressar muito bem e saber conseguir vender essa ideia para as pessoas. Mas se eu fosse colocar aqui um ponto específico onde a comunicação ela precisa existir assim, de uma forma muito intensa, é na parte de vendas. Porque o empreendedor ele só vai ter um negócio se ele vender. Sim. Então ele precisa ser o cara que vai ter mais resultado com relação a vendas dentro do negócio dele. E isso tem total a ver com a comunicação. E eu ainda falo que para mim foi muito importante desde novo ter aprendido a lidar com essa parte de vendas. Porque isso daí foi o que me fez ter uma visão maior e como escalar o meu negócio. Sim, você soube casar ali, né? Essas duas habilidades, a venda e a comunicação. Exato. Cara, isso é muito interessante, porque às vezes o empreendedor, ele tem uma ideia na sua cabeça, ele tem uma ideia que é verdadeira para ele. Mas para aquela coisa acontecer, ele precisa passar aquilo que está na cabeça dele e convencer as pessoas de que aquilo é real. Exato. E não ter essa habilidade de comunicação, que é o que você está nos falando aqui hoje, é um obstáculo, né? Sim, justamente. Quando a gente de fato vai se relacionar com as pessoas, a gente tem que ter um brilho no olho. Quando a gente quer vender, não só para os clientes, mas para as pessoas que estão ao nosso redor, como é que a gente vai querer que as pessoas façam aquilo que nós pedimos se nós mesmos não fazemos isso? Como é que a gente quer que o nosso time vibre, que o nosso time vá atrás, que corra, se a gente não está fazendo isso? E você vê, a comunicação ela não precisa ser direta. Ela pode ser entendida às vezes nas entrelinhas, ou então no seu comportamento, na forma que você age, na sua comunicação não verbal, na forma de você chegar cedo do dia, de você estar tratando as pessoas, de você estar ligando, estar buscando, estar negociando. Então essa cultura que você exerce, você consegue ir passando para as pessoas e faz com que você venda essa cultura dentro da empresa e as pessoas tenham a mesma vontade, o mesmo brilho no olho que você tem. Então, a comunicação ela não é só a gente chegar lá e saber falar como a pessoa tem que executar, como o nosso funcionário tem que executar. Ou não é só chegar na hora que tem que abordar o cliente e tratar ele bem. Ele tem que ver isso também nos bastidores. Ele tem que ver você vibrando, você curtindo, você se identificar com isso. Hoje mesmo, lá na Vox, uma das coisas que eu mais tenho satisfação é de vender algo que eu acredito. Quando eu trabalhava com carros, eu não acreditava tanto, porque eu sabia que tinha carros que tinham defeito, eu sabia que tinham carros que não eram legais para se vender para os clientes. E quando eu comecei a trabalhar com a VoxU, com o curso de oratória, eu já sabia o resultado que entregava, a metodologia toda pronta, tudo bonitinho. O resultado é inevitável. Então, para mim vender para o cliente era muito fácil de apresentar. Então eu vibro muito na hora de apresentar isso para o cliente, ele vê esse brilho no meu olhar, ele vê essa minha vontade de querer entregar algo de qualidade para ele. Aí os meus funcionários também enxergam essa minha vontade, porque é um produto que eu acredito muito. E assim tem que ser. Para o empreendedor, antes de tudo, ele tem que acreditar no potencial que ele tem, que o produto dele tem, que a empresa dele tem, e transparecer isso para as pessoas. Tem que ter o bom caráter, né, cara? E a honestidade ali. Não adianta você ser o cara da lábia,
para poder aproveitar disso e enganar as pessoas, né? Eu acho que isso aí é algo que, infelizmente, né, acontece muito. Sim, é o que minha mãe fala, mentira tem perna curta. Então, pode ser que você engane 1, 2, 3, até 10 vezes. Pode ser um caminho mais curto, mas dá muito mais prejuízo lá na frente. Dá muito mais trabalho e não vale a pena. Na boa, não vale a pena. Trabalhar formiguinha, que você vai fazendo tudo certinho, às vezes pode ser mais moroso, pode ser mais desafiador, mas na frente vale muito mais a pena. Isso aí eu tenho certeza. Cara, que interessante, né? A comunicação, você disse que é um nicho, é um assunto que ele é bem hoje, tem bastante artigo científico falando sobre isso. Sim. Eu li num livro, cara, com certeza você já deve ter ouvido falar, Como Influenciar Pessoas e Fazer Amigos. Né? Demais. E ali nesse livro ele diz que foi anunciado lá no New York Times, né, um anúncio sobre uma palestra de comunicação. Foi feito uma noite anterior, que ia fazer uma palestra para falar sobre como influenciar, como lidar com pessoas, como ter comunicação boa. E da noite pro dia, foi tipo assim, foi um fenômeno. Lotou de pessoas interessadas em buscar isso, porque era um assunto que não tinha muitas pessoas falando sobre isso, né? Tiveram empresários, vendedores, pais de família que foram lá e lotou essa palestra para poder buscar um conhecimento que é escasso ainda, né? Sim. E hoje a gente tem bastante assunto, bastante conhecimento sobre isso, bastante estudo, né? Mas ainda assim muitas pessoas não conhecem sobre a oratória, sobre a comunicação. Não. E sabe o que eu achei interessante? Quando eu fui conhecer a sua aula a primeira vez, você falou não só da comunicação, mas de saber ouvir, né? Ouvir na essência. E comunicação também é ouvir, né? Muito, muito. As pessoas, primeiro, que ninguém... E por isso que a gente cria esses hábitos ruins culturalmente, porque a gente nunca foi preparado para poder se expor muito bem. Eu venho observando que dentro da nossa formação, isso já é de muito tempo, eles estão preocupados em medir conhecimento pela quantidade e não pela forma que você consegue, pelas habilidades que você tem, que você consegue administrar situações, circunstâncias, pessoas. E essa pauta de oratória e comunicação sempre foi colocado como coisa para poucos, só aqueles dominadores de palco que conseguiam fazer isso. E depois de muito estudo, o pessoal, inclusive do Dale, que trouxe esse livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, e vários outros livros que falam sobre oratória, eles acabaram mostrando para as pessoas que existe um caminho a se seguir e que tem como preparar todo mundo para ter essa boa performance na hora de se comunicar. Isso acaba... E hoje tá começando, e essa é a nossa ideia, de plantar essa sementinha no coração de cada uma dessas pessoas, para que elas vejam essa importância, saber que tem uma técnica por trás e que pode mudar esse rumo. Então, na formação, tanto acadêmica, na escola, na faculdade, a gente nunca foi preparado para isso. A gente foi preparado para absorver o máximo de conteúdo possível, vai lá na frente e se vira, não importa a forma, não importa o conteúdo. E a gente viu que no dia a dia, na prática, para a gente conseguir criar bons relacionamentos, que é o que as empresas precisam hoje criar com os seus clientes e fornecedores, é necessário ter essa habilidade. E as pessoas não foram preparadas para isso. Então, a gente ou aprenderam na marra, indo e fazendo e errando, ou simplesmente não aprenderam e estão apanhando até hoje. Então, acaba que é uma forma da gente salvar essas pessoas e potencializar o que cada um tem a oferecer para o mundo. E eu esqueci a sua pergunta. Fui pro rumo aqui e acabei esquecendo a pergunta que você fez. Sobre o Dale? Não, o negócio, a questão de ouvir, né? Sobre ouvir. A comunicação também não é só falar, é ouvir. Eu achei muito interessante, cara. Eu falei, cara... Isso é verdade, porque também um dos males hoje do mundo. A gente, ultimamente, vem se preocupando muito com a gente, com nós. Com o que nós pensamos, o que nós somos e a falta de empatia. A falta de empatia que a gente vem tendo, porque é tanta informação que a gente vem recebendo e a gente está preocupado somente em satisfazer a gente. E quando a gente quer se comunicar, a gente acha que as pessoas vão estar interessadas na gente, mas de verdade não vão estar interessadas. E quem tem hoje a capacidade
de ouvir as pessoas de verdade, estar num estado presente e conseguir absorver toda a informação que você está falando, e não só falando, mas expressando, tanto no contato visual, na modulação de voz, nos seus gestos e expressões, essa pessoa que está atenta a tudo isso, ela tem um diferencial, porque as pessoas não têm mais paciência, o mundo está muito acelerado, a cabeça muito acelerada, e todo mundo está sem tato hoje com as pessoas. E você trabalhando a questão da escutativa, que é o ouvir na essência, você acaba mostrando interesse nas pessoas. E isso faz com que ela tenha uma receptividade diferente de qualquer outro lugar e de qualquer outra pessoa. E ela se sente muito bem com isso. E ela se sentindo muito bem, ela normalmente vai te dar mais vulnerabilidade. E isso vai fazer com que você tenha uma comunicação, uma relação, uma conexão mais forte. Porque você está presente. Tem um estudo científico que é muito legal, que ele fala o seguinte: tanto no contato visual como o ouvir, são dois sistemas sensoriais muito fortes. E quando a gente consegue conectar, tanto no contato como na parte de ouvir, a gente, inclusive, acessa a mesma área neural da pessoa. Então a gente consegue perceber quando ela está triste, porque a forma que ela se expressa, a forma que ela está se conectando com você, te liga a essa percepção, a essa mesma aura neural. Então você consegue perceber que ela está triste, quando ela está feliz também. Porque existem vários sinais que a gente consegue absorver, de sinais de comportamento, postura de voz, que vai levando a gente a interpretar que você não está bem. Você pode estar falando, não, eu estou bem, eu tô tranquilo, mas você sabe que não tá, por conta da modulação, da forma de se expressar. Então isso faz com que a gente acesse a mesma área neural e compartilhe da dor daquela pessoa. Bacana, cara. E isso faz com que a gente tenha algo que a gente nunca vai conseguir entregar para as máquinas, que é gerar essa relação humana. E isso vai fazer com que a pessoa que está se expressando, precisando botar para fora, e você como ouvinte, vai fazer com que ela veja muito interesse em você. Porque você primeiro se interessou nela. E o que as pessoas buscam terem. Se elas gostam de falar sobre ela, então normalmente uma pessoa que está interessado nela é interessante para ela. Cara, quando eu conheci seu curso, você falou uma coisa ali que eu achei muito interessante. Às vezes a gente precisa alcançar uma pessoa que é quase inacessível. Você comentou, você citou um exemplo do cara do elevador. Sim. Aquela pessoa que você só tem 30 segundos ali pra convencer ela, ou pra conseguir conquistar a atenção dela, e não é falando, né? Exato. Às vezes é fazendo uma pergunta, a pergunta certa, e ouvir ela. Exato. E você consegue... Aí você consegue acessar. Imagina, um empresário muito importante, e você encontra com ele, você sabe que ele é importante, e você quer chamar a atenção dele. Fala sobre ele, enche a bola dele. Mas assim, sem demonstrar puxa-saquismo de saco. Nada disso. É de uma forma natural, como se você estivesse fazendo de uma forma assim, sem intenção, de uma forma espontânea. Então você, por exemplo, você quer ser promovido, só que o dono da empresa lá nem te conhece, não sabe nem quem você é, e você quer ser promovido. Bacana. Então você chega lá na hora do elevador, você tem a oportunidade de gerar essa conexão com ele, de chamar a atenção dele. O que você faz? Você tem 30 segundos, que é o tempo do elevador chegar de um andar para o outro. O que você faz? Então, cara, que bacana. Nessa hora o colaborador pode fazer uma pergunta ou falar algo sobre a pessoa que vai motivar ela e ela vai querer falar sobre si. Você vai ganhar a atenção dela. Você vai ganhar a atenção dela, normalmente. Isso é muito legal, mas primeiro existem toda uma estrutura para você chegar nesse ponto, para que você passe naturalidade, não demonstre nervosismo, para que você passe confiança, e até mesmo o fato de você passar inocência para ele, porque você está se comunicando de uma forma intencional. Mas só que você tem que parecer espontâneo. Tem uma intencionalidade, exatamente. Então você tem que parecer espontâneo, só que com uma intenção por trás já planejada. Então, para você passar isso de forma natural, é muita técnica por trás. Porque se você faz de qualquer jeito, ele vai perceber. Porque a gente não consegue mentir com o nosso corpo. E se a gente não se prepara para isso, as pessoas observam. Cara, é interessante. Hoje você tem seu curso aqui em Brasília, né? Que fica ali
Na Asa Norte. Asa Norte, né? 515 Norte. Brasília Norte. Vox2U, Brasília Asa Norte. Show de bola. Cara, hoje você tem quantos alunos? Quantas turmas? Hoje, graças a Deus, batemos 60 alunos. São 6 turmas, média Bacana. de 10 alunos por turma. E estamos projetando agora mais 4 turmas para início de 2024. Show de bola, hein, cara? Sim. E você tem 8 meses, né? Que você tem sua unidade. 9 meses, 9 exato. meses, 9 muito meses. pouco tempo. Sim. E o que eu acho bacana, cara, tipo assim, tem todo tipo de pessoas que te procuram ali, né? Que tem dificuldade. Quais são as pessoas que mais te procuram ali? São empresários, são artistas, ou são pessoas mesmo que querem apenas tirar esse bloqueio? Olha, vou te falar que existe uma variabilidade assim gigantesca. Não são só empresários buscam bastante, porque muitos deles precisam disso, se relacionar bem com o colaborador, cliente, fornecedor. E também tem estudantes, existem estagiários que querem evoluir, estudantes que estão na faculdade, que estão buscando também apresentar melhor, né, dentro da faculdade. Existem funcionários públicos que eu imaginei que não fosse um público tão forte, mas porque as pessoas querem evoluir, querem crescer na carreira. E normalmente quando a gente cresce na carreira, a gente cresce para um cargo de liderança. Uhum. E quando a pessoa é muito do operacional e vai para um cargo de liderança, ela precisa trabalhar essa habilidade da comunicação. Então a gente recebe muito servidor público, bancário também tem bastante. E a gente tem. Deixa eu ver aqui mais. Eu vi que tem crianças. Professor. A gente tem um curso de Teens e Kids para crianças também. Mas a maioria das pessoas são aqueles que estão buscando ascensão na vida profissional, sendo tanto empreendedores como também funcionários de empresa. Show de bola. E que pra mim faz todo sentido, porque um funcionário de empresa, antes de tudo, ele tem que ser empreendedor. Se ele quer crescer, se ele quer evoluir, ele tem que se comportar como se fosse o dono do negócio. Uhum. Então, faz todo sentido. E as pessoas que buscam isso, pra mim é muito louvável, porque, primeiro, eles estão buscando aceitar, primeiro, que eles têm esse problema e querem evoluir. Então, estão tendo a humildade de aceitar que tem aquela dificuldade e de buscar algo para poder melhorar. E isso é muito louvável. Isso se conecta com o que você falou, né? Que você sentiu vontade em ajudar pessoas com isso, né? A necessidade. Sim. E você se identifica com a necessidade das pessoas. Demais. Eu compro a briga de todo mundo lá. Se alguém chega para mim e fala assim, Gabriel, eu tenho que fazer uma... Eu quero evoluir na carreira, vou fazer uma entrevista agora de emprego, preciso me preparar, bora. Mas eu vou me matricular agora no curso, não tem problema. Pega suas mentorias, vamos fazer aqui em 2 dias, 3 dias. A gente dá um gás e faz acontecer. Ou então, poxa, Gabriel, eu tô aqui para poder melhorar minha performance no trabalho, para fazer uma apresentação bacana. Então, bora. A gente pega as mentorias, foca nas aulas. Então, a gente se dedica muito ao nosso aluno. Porque o maior resultado que a Vox pode ter são os resultados dos alunos. Não é só quantidade, é qualidade, é ter o bom resultado dos alunos. Então a gente se preocupa muito com isso. Lembrei aqui um público que a gente tem muito também o pessoal da agronomia, tem bastante. Pessoal de estatística, muito relacionado a galera que é um pouco mais da exata. Bacana, que estudou matemática, estatística, sabe muito sobre números, sabe muito programar, sabe muito lidar ali com a estatística em si, mas que para relações humanas deixaram a desejar. E aí estão buscando curso para poder fazer isso. Da gente que às vezes estuda muito, né? Por exemplo, um engenheiro que está o tempo todo ali estudando cálculos, estatísticas, né? Um assunto específico que traz muito das exatas. E depois que esse cara se forma, ele vai ter que ser um empreendedor. Não necessariamente, né? Mas às vezes ele vai abrir uma construtora e ele vai precisar de se relacionar com investidores, com clientes. Ou então, quando o próprio engenheiro ele vai para a obra, tem que lidar com o pedreiro, tem que lidar com o mestre de obra, tem que... E muito bem, né? Muito bem, porque uma falha que um colaborador comete, o time todo perde, né? Então ele precisa ter essa cultura implantada de que vamos fazer o melhor, vamos se dedicar, e ele tem que saber se comunicar muito bem. Passar as informações claras para as pessoas saberem o que tem que fazer.
Cara, e o assunto que é a oratória, eu não sabia, eu particularmente não sabia que o quanto que ela era rica em conhecimento específico. E você diria que saber se comunicar também te ajuda a evitar conflitos ou gerenciar algum conflito ali estressante? Demais. Uma situação conflituosa? Demais. E eu até falo que, por exemplo, na Vox, a gente fala que ensina muito mais do que técnica de oratória. A gente ensina sobre inteligência emocional, sobre autoconhecimento, sobre programação neurolinguística, que é padrão de comportamento, quais são os seus padrões de comportamento, sabe? Quais os que te ajudam a ter uma boa performance ou os que te prejudicam, para que a gente possa mudar isso. Então tem muita coisa envolvida dentro da comunicação do que só técnicas. E nesse caso, muitos... Eu conversei até com um colega meu esses dias, que ele perguntou assim, Gabriel, as pessoas que vão lá pro curso de oratória, eles procuram saber desenvolver essa parte pessoal? Se eu for te falar sobre o que eles trazem para mim inicialmente para poder buscar o curso de oratória, não. Todo mundo tá sempre voltado para a parte profissional. Ninguém tá preocupado com a parte pessoal. Mas no decorrer do curso, a gente vê que também é uma dificuldade que eles querem trabalhar. Mas eles não gostam de assumir isso, que precisam desenvolver essa comunicação melhor também na vida pessoal. Só que o mais positivo é que eles acabam tendo esse resultado também. Porque é aquilo que eu falei, quando a gente lida com as nossas emoções, de ter esse controle, de não se deixar levar pelo estresse, pelo nervosismo, pela ansiedade, ou então por questões ali que te deixam inquieto, né, preocupado, você consegue primeiro se acalmar, né, deixar com que essas emoções elas se equilibrem, para que você consiga executar aquilo que você preparou, que você treinou, saber lidar com a situação melhor, não deixar os seus impulsos falarem, nosso instinto falar, fazer com que aquilo que nós sabemos que é a melhor decisão, aquilo que sabemos que treinamos para poder executar, que ele ocorra, e que a gente não deixe isso ser levado pelo nosso emocional. Pelo ego. Pelo ego. Cara, fugir de uma discussão é muito mais produtivo, né, cara? Demais. Principalmente no ambiente de trabalho. Demais. Não faz sentido nenhum. Não faz sentido você ganhar uma discussão sendo que a gente tem um objetivo ali, né? Um objetivo claro. E ali, às vezes, você ganhar uma discussão, ele não vai trazer benefício pro objetivo. Sim. Ele só vai alimentar o teu ego, né? Sim. Pra mim, faz muito mais sentido quando é o tal do ganha-ganha. Todo mundo tem que sair ganhando. Você tem que trazer a sua comunicação justamente para isso, para apaziguar, para equilibrar, para tornar uma situação melhor. E as pessoas veem isso quando você tá lá usando a sua comunicação em bem próprio. Você pode ter certeza que não vai satisfazer a sua comunicação. Agora, quando você busca a sua comunicação para poder encontrar uma melhor solução onde todo mundo ganha, onde todo mundo sai bem, aí sim você é uma pessoa que tem uma boa comunicação, aí você é uma pessoa que tem uma boa resolução de problemas, aí você é uma pessoa que vai ser admirada pela outra. Falar assim, poxa, que bacana. Ele conseguiu ter controle dessa situação, ter calma, paciência, o que normalmente as pessoas não têm, engolir muitas vezes o ego dele, né, engolir a seco muitas vezes, mas soube lidar muito bem em sair desse problema, em resolver o problema. E você consegue muito mais respeito dessa forma, né? Do que ganhando na discussão, querendo mostrar quem você é, que você que manda. Exato. Agindo dessa forma, você consegue muito mais respeito e admiração, cara. Porque quando a gente quer fazer algo que só a gente ganha, é trabalhar com o seu ego. Não vale a pena, só pra você inflar o seu ego. É muito mais legal quando as pessoas chegam assim, poxa, obrigado por ter tido paciência na hora que eu cheguei aqui estressado, não soube lidar com as minhas emoções, legal. Por você saber me abordar e conseguir achar uma melhor solução. Isso é muito mais. E eu aprendi assim, na prática, fazendo. E aí hoje entendo como isso se aplica dentro da técnica. É muito mais interessante. Cara, e relacionamento? Nossa! O que você diria aí sobre o que a comunicação, essa habilidade da oratória, seria benefício para um relacionamento hoje, cara? Porque a gente vê que no empreendedorismo é top, é muito vantajoso para a vida pessoal, para conquistar amigos, para tirar aqueles bloqueios pessoais, né? Sim. E o relacionamento, eu acredito que também é muito, ajuda bastante, né? Dentro de um relacionamento, existem vários pilares. E eu de verdade, eu acredito que o pilar
principal, um dos principais, o mais central é a comunicação. Porque se o casal não está alinhado, por exemplo, em propósitos, eu falar o meu propósito para minha parceira, ela compartilhar comigo, estarmos alinhados com isso, que é através de comunicação. Saber ouvir, saber ceder, porque relacionamento não adianta, você tem que saber que vai ter que ceder em algum momento, em vários momentos, na verdade. Então, não tem como. Aí tá a questão de controle da emoção, de saber respirar, falar, poxa, não vai ser do jeito que eu quero, vai ter que ser do jeito que é melhor pros dois. Eu vou ter que ouvir a pessoa, ela precisa desabafar, deixa ela falar, deixa ela desabafar. É a forma que ela tá sentindo, então eu preciso ter essa paciência com ela. Comunicação é um dos pilares do relacionamento. Top, cara. Dos pilares. Cara, fala mais um pouco sobre o seu curso aí, para as pessoas, quais dificuldades que elas têm, que elas podem achar a solução ali no seu curso. Legal. O tempo do curso ali. Pode falar também das suas redes sociais para as pessoas que querem procurar melhorar isso. Com certeza a gente vai ter aqui pessoas que estão procurando sobre esse assunto porque ela tem alguma dificuldade, né, cara? E você trouxe aqui um assunto e a solução, né? Massa. Então, fora tudo isso que a gente falou um pouco aqui, lá na Vox2U a gente trabalha muito com alta performance, a gente quer fazer com que os nossos alunos tenham bons resultados e utilizando isso através da comunicação. Para pessoas que trabalham com vendas e precisam vender mais, se relacionar melhor, criar boas conexões. Vendas, para mim, é conexão com o cliente. Você pode ter certeza que você vai ter venda e vai ter uma carteira muito saudável de vendas para o futuro. Tudo a ver com sucesso, né? Demais. Se você quer criar apresentações impactantes, ser uma pessoa que passe uma boa impressão, que tenha essa empatia, esse bom astral, que tenha presença de palco, lá também é o lugar certo para isso. O que mais que a gente trabalha lá? Perder a timidez, perder o medo de falar em público. A gente tem pessoas lá com glossofobia, que tem problemas de gagueira e que estão sendo solucionadas através de muito foco e treino. Glossofobia, essa palavra eu nunca ouvi assim. Nunca ouviu? Cara. Pois é, glossofobia. Dizem, e de fato, a gente observa isso dentro das pessoas, que o medo de falar em público é um dos maiores medos da sociedade mundial. Real, mais do que inclusive de morrer algumas vezes. Nossa. E glossofobia é uma fobia de falar em público. É um pânico que as pessoas têm de fato. Elas entregaram uns pontos pro emocional, quando elas vão lá, elas não têm autoestima, duvidam da capacidade dela de conseguir se expressar. Aí vem todos aqueles pensamentos autodestrutivos que vão te atrapalhar, e isso faz com que ele não tenha a pessoa não tenha um bom desempenho, e aí passe mal, vomite, né? Não consegue falar, dá o branco. E tem pessoas que isso são diagnosticados, de tão estressados que eles ficam. Cara, isso é muito importante, porque tem gente que provavelmente tem isso, não sabe que isso é um problema, né? E às vezes acha que é um problema pessoal, acho que é uma incapacidade. E muitas pessoas também não devem saber que tem uma solução para isso, um curso que te ajuda a destravar isso. Sim. Cara, qual foi um dos depoimentos dos seus alunos assim, que mais te impactaram assim? Impactaram? Você tem um depoimento de alguém que teve uma evolução assim muito Tive algumas, os que eu acho uns que eu acho muito legais, a maioria que vem lá buscando progressão de carreira, todos alcançam. Não tive um que falou assim, estou aqui para poder evoluir na carreira, e depois de um tempo não falou, fui promovido. Todos eles falaram, poxa, Gabriel, fui promovido. Sabe aquele carro que eu tava buscando? Consegui, conquistei. Que bacana. Isso pra mim assim me enche o coração e me dá mais força ainda para poder aumentar esse negócio. Mas um dos que mais me impactaram foi de um aluno que ele foi o meu segundo aluno matriculado. Ele sempre teve uma fala, ele sempre foi muito rústico na hora de falar, assim, muito bruto, não tinha muita papa na língua, não sabia lidar com as pessoas, com paciência, era a ideia dele, pronto, acabou. E ele falou pra mim que a Vox2U foi um divisor de águas pra ele, tanto na vida profissional e principalmente na vida pessoal, porque ele se relaciona melhor com a mãe, se relaciona melhor com os irmãos, com o filho dele, e isso mudou completamente a forma dele agir. E de fato, se você pega esse meu aluno que estava na primeira aula e esse aluno agora está na 30ª aula,
é outra pessoa. E um cara muito cool, que tinha muito conhecimento, mas não sabia expressar. E hoje, conversar com ele é você fica preso, porque você se envolve demais com as histórias que ele conta e a forma que ele conta. Então é muito... Ele foi um dos grandes cases de sucesso que eu tive. Cara, já dentro da que Vox. Você desbloqueou, cara, você ajudou esse cara a ter muitas oportunidades na vida dele, cara. Isso. Com certeza, deve ter mudado a vida Isso eu desse tenho cara. certeza. Isso eu tenho certeza. Isso é muito bom. Isso te motiva, né? Demais. Espero que muitas outras pessoas tenham tanto resultado como ele, que cresçam tanto quanto ele. A minha vontade de verdade é transbordar aí na vida das pessoas. Cara, eu particularmente me ajudou muito. Algumas dicas, poucas dicas que você deu ali, cara, me ajudou muito. Legal. Né? Porque a gente tá aqui, às vezes a gente vai conversar com todo tipo de pessoas, né? E Sim. você não precisa entender do assunto Sim. da pessoa, você não precisa ser um expert, por exemplo. Você vai conversar com um médico, você não precisa entender de medicina. Sim. Basta saber se comunicar, né? Você vai ter uma boa relação ali, cara. É e suas dicas são fundamentais, cara. Agradeço. Você teria dicas, assim, pra pessoas inexperientes que nunca fizeram um curso, mas algumas dicas simples ali que ajudariam a pessoa a ter uma comunicação melhor, uma relação melhor no trabalho Sim. ou em casa? Sim. Pronto. Não vou nem falar muito de técnica, não. Vou falar mesmo de se joguem. Gente, medo vai existir sempre. Pra tudo e qualquer situação, a gente vai ter aquela questão de fuga. Só que não fujam. Não sejam reféns de você mesmo. Se joga. Se tá com medo, vai com medo mesmo. Se permite. Quando vocês tiverem a oportunidade de falar em público, falem. Sabe por quê? A gente tem dentro da nossa mente aquele cérebro que quer, aquela parte do nosso cérebro que quer fugir quer fugir daquelas situações onde causam pra gente desconforto, onde tira a gente da zona de conforto. E quando a gente passa por uma situação que a gente estava querendo fugir, desbloqueia, né? Aí a nossa mente começa a falar assim pra gente: poxa, tá vendo? Deu certo. Você foi lá e falou, não falou? E nem doeu. E você nem morreu por conta disso também, não. Cara, isso é muito foda. Então o fato de você praticar faz com que a sua mente, você consiga vencer a sua mente. Porque você sempre vai desafiar ela e vai conseguir cumprir. E ela vai perceber que aquilo não foi nada demais, que nunca é nada demais. É só você ter começado, né, velho? Exato. Eu até falo para os meus alunos, quando eles sobem a primeira vez ao palco, ou fazem algum exercício que é muito difícil, aí eu pergunto para eles: ei, doeu? Aí eles: não. Eu falei: tá vendo? Não precisava sofrer. E a gente sofre por antecipação, porque a gente fica projetando um monte de coisa, pensando um monte de possibilidade. E na verdade, nada daquilo que a gente pensa acontece. Na verdade, às vezes pode acontecer bem melhor do que nós imaginávamos. Você ficar pensando muito em como fazer, como você vai começar, às vezes só te atrapalha. Com certeza. Né? Só te deixa mais nervoso, mais preocupado, porque você vai levantando mais questões, mais preocupação, né? Com certeza. E você pode resolver simplesmente tomando a iniciativa, né, cara? Só vai, né? E lá, exatamente. Se joga, né? Que você falou. Sim. E eu ouvi uma frase, cara, de um cara assim que eu admiro muito, que ele falou: quando você tem algo, cara, pra você iniciar, né? Às vezes você tem uma capacidade muito foda ali pra construir um projeto seu. Mas você tem medo de iniciar aquilo, cara. Você tem um baita de um potencial, uma baita ideia, mas você não tem aquela iniciativa, cara. Você tem aquele receio, né? Porque todo mundo que começa algo é assim mesmo. Sim. Mas quando você, cara, bota o pé, faça isso. Coloca o pé que Deus vai lá e coloca o chão, cara. E quando você toma essa iniciativa, você vai, a parada acontece. Quando é verdadeiro, né, cara? Sim. Eu ouvi uma coisa também, não me lembro de quem agora, mas que eu achei também mega impactante. Ele falou, acho que foi o Joel J. Não me lembro. Ou foi num podcast do Joel J. Não, isso que eu falei, que foi, inclusive, foi o próprio Joel J. Foi o Joel J? Você segue ele não, também. Sigo demais. Sensacional. Ele é fenomenal. Um empatia em pessoa ali. E eu achei legal porque ele falou assim: sabe o lugar onde... acho que foi um vídeo que eu vi na internet. Sabe o lugar onde... um lugar mais rico do mundo? Sabe o lugar onde vai ter muitas empresas grandes? Aí a gente falou: não sei. Aí falou: Silicon Valley? Não. Sei lá, em São Paulo? Não. No Japão, na China? Não, nada disso. É no cemitério.
Porque no cemitério, imagina quantas pessoas que foram dessa vida para melhor e que não executaram aquilo que elas sonhavam, ou que elas planejavam, ou que elas tiveram de ideia. Então, quantas pessoas passaram a vida inteira com medo, passaram dessa para melhor e não conseguiram executar o que elas queriam, o que elas desejavam, o que elas sonhavam por conta de medo. Então, vale a pena de verdade se render por medo? É melhor, vale muito mais a pena você tentar e sair dessa vida para melhor e falar assim, pelo menos eu tentei, fui lá e fiz o meu papel. Mesmo que você erre ali, mas você tirou aquela barreira, você vai conseguir de novo. Sim, e eu acredito, eu sou um cara cristão, eu acredito de verdade, igual você falou. Quando a gente se propõe, Deus tá contigo sempre e o negócio acontece. Cara, de verdade. Você coloca o Deus na frente, né, velho? Nada para. É bom demais. É isso aí, cara. Que satisfação, velho. Muito prazer. Muito prazer. Receber você aqui. Fala suas redes sociais pra galera. Verdade. Gente, seguinte, Vox2U, Unidade Asa Norte. A gente fica na quadra 515, bloco E, ali entre a OAB e o CAD, na W3, entrada ali pela W2. Nosso Instagram é vox2u.brasilia.asanorte. O meu contato de WhatsApp também, para poder conversar direto comigo, para poder conhecer um pouco dos cursos, 61 996 33 9224. Vão lá, conhece um pouquinho da nossa estrutura, vão lá visitar, a gente tem uma recepção muito bacana, é uma empresa bem moderna, bem ajeitadinha, tem sempre um cafezinho para poder estar recebendo nossos clientes, um lanchinho também, então vocês vão ser muito bem recebidos e sem compromisso, vai lá e vem conhecer a escola, vamos bater um papo, vamos falar um pouco sobre comunicação e a gente tem certeza que pode ajudar muito essas pessoas. Cara, eu fui muito bem recebido lá, cara. Te agradece. É isso aí, galera. Pessoal, nós falamos aqui com... Calma, não pode encerrar agora não. Tem um presentinho aqui do patrocinador pra você. Você precisa ler ao vivo, tá? Primeiro episódio aí. Cara, que legal, velho. Que tem um familiar meu. É mesmo? Inclusive a empresa que eu trabalho, uma construtora. Ah, que legal. Surpresa pra mim, cara. Eu vou ler aqui esse recado. Olha só o presente aqui ao vivo. Ai, que massa. Alan, desejamos a você muito sucesso nessa sua nova jornada. Parabéns pela iniciativa. Boas festas, Will e Suzy. Obrigado, Will. Boa. Obrigado, Suzy. Cara, obrigado por estarem presentes aqui nesse dia que é muito importante pra mim. Obrigado, Gabriel. Cara, eu que agradeço, Alan. Você trouxe essa riqueza de conhecimento aqui pra gente. Estou à disposição e parabéns de verdade pela iniciativa. Que bom a gente ter pessoas boas, com propósitos bons. E eu tenho certeza que, assim como eu faço também, você vai estar contribuindo na vida de muita gente. Aí. É igual você falou. O que motiva a gente é o que eu poder trazer aqui pra ajudar vocês, cara. Algo que eu vou trazer pessoas aqui com histórias motivadoras, com um conhecimento top, igual o Gabriel trouxe aqui pra gente, que te ajude a desbloquear, te ajude a evoluir na sua vida. Segue a gente, acompanha a gente aí, cara. Ativa o sininho das notificações aí. E se inscreva no nosso canal e segue o nosso Spotify. Eu Empreendedor.